A madeira não respira. Isso é a primeira coisa que precisamos entender antes que esta história possa ser contada de verdade. Antes que qualquer um dos seus detalhes adquira o peso exato que merece. Porque a madeira é um material inerte que não tem pulmões, nem vontade, nem medo. E ainda assim, naquela noite de janeiro de 1943, no terceiro andar de um internato católico, nos arredores de Viena, havia uma carteira de madeira que respirava com a precisão e a contenção de alguém que sabe que um único som alto demais pode ser o último som que fará na vida. Lá fora, nevava. A neve cobria o pátio do internato com aquela quietude branca e perfeita que tem algo de mentira, algo de cenário, algo de mundo que finge estar em paz, enquanto por dentro tudo arde. Dentro do edifício, as botas de 8 soldados das SS batiam no chão de madeira encerada com um ritmo sistemático e sem pressa de quem tem absoluta certeza de que o tempo está do seu lado, de que cedo ou tarde, tudo que se esconde acaba sendo encontrado, de que não existe esconderijo suficientemente bom para sobreviver a uma busca suficientemente metódica. O que ninguém sabia era que já faziam 43 minutos que procuravam e 43 minutos que erravam, não porque fossem descuidados, mas porque a pessoa que havia projetado aquele esconderijo havia pensado neles antes que eles pensassem nela. Havia contado com a metodologia deles. Havia contado com a minúcia deles. Havia contado até mesmo com a inteligência deles. E havia encontrado em toda essa inteligência e nessa metodologia um ponto cego tão pequeno e tão perfeitamente posicionado que parecia invisível. O ponto cego tinha 80 centímetros de comprimento. Tinha 50 de largura. Tinha 4 aberturas retangulares entalhadas nas laterais, cada uma com aproximadamente 4 centímetros de altura por 12 de comprimento. Suficientes para que o ar entrasse e saísse com a lentidão exata que a vida precisa para se sustentar e com a discrição exata que aquela noite em particular exigia de maneira absoluta. E dentro desse ponto cego, dobrado sobre si mesmo de uma forma que nenhum médico consideraria possível sem dano permanente à coluna vertebral, havia um homem de 31 anos chamado Heinrich Brenner, que passara 3 anos aprendendo que o corpo humano é capaz de fazer coisas que a mente considera impossíveis, quando a alternativa é não fazer absolutamente mais nada. E ainda assim, a história de Heinrich Brenner não é, no fundo, uma história sobre esconderijos, nem sobre carteiras, nem sequer sobre corpos que se dobram até onde a dor deixa de ter nome. É uma história sobre uma decisão que alguém tomou anos antes, muito antes de haver soldados no corredor, muito antes de haver listas, nem batidas, nem trens que partiam de madrugada para lugares cujo nome as pessoas pronunciavam em voz muito baixa quando se atreviam a pronunciá-lo. É uma história sobre o momento exato em que alguém olha ao redor, compreende o que está por vir e decide que não vai esperar que o que está por vir chegue até ele sem ter feito tudo o que é humanamente possível, por não estar lá quando chegasse. Esse momento de decisão, essa fração de tempo em que uma pessoa escolhe a resistência em vez da resignação, é o verdadeiro coração do que vamos contar aqui. E é também, se pensarmos com a atenção que merece, uma das perguntas mais difíceis que a história do século XX faz a qualquer um que se senta para ouvi-la. Foi então que o barulho das botas parou. Não de maneira definitiva, não da maneira que teria significado que os soldados tinham ido embora e que o perigo tinha passado, mas daquela maneira particular e intermitente em que o barulho para quando alguém para pensar, quando alguém recalibra,
quando alguém decide que talvez haja uma área que não foi verificada com atenção suficiente. O silêncio durou 4 segundos. 4 segundos em que o homem dentro da carteira parou de respirar voluntariamente. 4 segundos em que o frio da madeira contra a sua pele deixou de ser um desconforto e se tornou o único ponto de contato real com um mundo que continuava a existir fora dele. 4 segundos em que toda a história que o tinha levado até aquela carteira, todos os anos e todas as decisões e todas as pessoas que tinham arriscado algo para que ele continuasse vivo, se comprimiu no espaço exato que havia entre os seus joelhos e o seu peito. Mas a história não terminava ali. Porque as histórias que merecem ser contadas nunca terminam no momento em que a tensão atinge o seu ponto mais alto. Mas sim, no momento em que esse ponto mais alto revela algo sobre os seres humanos, que não pode revelar-se de nenhuma outra forma. E o que esta história revela é algo que ninguém que a ouça vai conseguir ignorar por completo depois de a ter escutado até ao fim. O dia em que os soldados chegaram ao internato de Santa Edviges. O internato de Santa Edviges tinha 112 anos erguido sobre a colina de Przemyśl, quando os soldados chegaram pela primeira vez, e nesses 112 anos tinha sobrevivido a 2 cheias, a um incêndio que consumiu a ala este em 1887, a Primeira Guerra Mundial, a ocupação soviética de 1939 e a todas as formas de violência que o século XX tinha aperfeiçoado com uma eficiência que nenhum século anterior havia conseguido igualar. O edifício era de pedra calcária cinzenta, com janelas altas e estreitas que deixavam entrar pouca luz mesmo no verão, e com corredores de madeira que rangiam sob o peso de qualquer pessoa que por eles passasse. O que havia sido durante décadas um incômodo menor, e era agora, na manhã de 14 de novembro de 1942, o pormenor que podia determinar quem vivia e quem não vivia dentro das suas paredes. Os soldados chegaram às 7h43 da manhã, que é uma hora em que a maioria dos internatos do mundo cheira a pão quente e a giz molhado. Mas que no internato de Santa Edviges cheirava nessa manhã a algo diferente. A algo que não tem nome preciso, mas que os sobreviventes descreveriam anos mais tarde, com palavras como paralisia, como vazio, como o ar imediatamente anterior ao golpe de um raio quando já se sabe que vai a cair, mas ainda não sabe exatamente onde. Eram 8 homens sob o comando do Obersturmführer Klaus Dietrich Weimer, um funcionário de 34 anos nascido em Dresden que havia estudado 2 anos de engenharia antes de abandonar a universidade e que carregava ao pescoço a insígnia do corpo de segurança com a mesma naturalidade com que outro homem carregaria uma gravata de trabalho. Weimer não gritava. Era isso que as testemunhas recordariam. Weimer falava em voz baixa, dava as ordens com precisão cirúrgica. E essa calma era mais aterradora do que qualquer grito porque sugeria que o tempo era um recurso do qual dispunha em abundância. O que ninguém sabia era que Weimer passara 3 semanas seguindo uma pista que começava com um nome num papel confiscado em Cracóvia e terminava, segundo seus cálculos, neste edifício de pedra calcária sobre esta colina do sul da Polônia, onde 16 crianças com documentação falsa viviam escondidas há 4 meses, 11 dias e aproximadamente 9 horas. O papel original havia sido destruído seguindo o protocolo, mas os nomes que continha viviam agora na memória de Weimer, com a clareza permanente das coisas que se aprendem sob pressão. Porque os funcionários do corpo de segurança também aprendiam sob pressão. Ainda que a natureza dessa pressão fosse completamente diferente daquela que aprendiam as suas vítimas.
A informação era imprecisa nos detalhes, mas sólida na direção. E a direção apontava para Santa Edviges, com a insistência de uma bússola que não consegue apontar para nenhum outro lugar. Foi então quando a diretora do internato, Marta Borowska-Kędzierska, uma mulher de 57 anos, que havia ensinado latim e matemática durante 3 décadas e que tinha no rosto a expressão permanente de alguém que corrigiu exames mal feitos demais, tomou a única decisão que podia tomar nos 40 segundos que teve entre o momento em que viu os caminhões aparecer pelo caminho de terra e o momento em que os soldados bateram na porta principal com o punho fechado. Não era uma decisão heróica no sentido em que o cinema entende o heroísmo. Com música e luz dramática e plena consciência de estar fazendo algo que a história vai recordar. Era uma decisão tomada com o estômago apertado e as mãos frias. O tipo de decisão que não deixa tempo para o medo, porque o medo precisa de tempo para se instalar. E o tempo era exatamente o que não havia. Borowska-Kędzierska bateu 2 vezes no batente da porta do seu gabinete, que era o sinal combinado. E esperou ouvir o som que confirmasse que alguém do outro lado do edifício a havia compreendido. O método dos que não deixam nada ao acaso. Eram metódicos da maneira que só são metódicos os homens que transformaram a busca numa ciência. E essa ciência tinha nome, tinha protocolo escrito e tinha consequências documentadas para aqueles que a executavam com rigor insuficiente. O Untersturmführer, que os comandava, chamava-se Werner Hess, tinha 28 anos, havia nascido em Dresden, havia cursado 2 semestres de engenharia antes de o partido lhe oferecer algo que a engenharia não conseguia lhe oferecer e carregava no bolso direito do uniforme um formulário de registro com casas numeradas de 1 a 47, cada casa correspondente a um setor específico do edifício, cada setor com sua assinatura de verificação. Porque os nazistas não confiavam na memória de seus próprios homens e preferiam o papel, que não esquece, a palavra falada, que sim, esquece. Hess havia aprendido que os fugitivos cometem sempre o mesmo erro, que é o erro de se esconder onde acreditam que ninguém vai olhar, sem compreender que o treinamento do buscador consiste precisamente em olhar onde ninguém olharia. E que essa inversão da lógica comum é o que torna os registros sistemáticos tão eficazes, tão devastadores e tão definitivos. E, no entanto, a eficácia de um sistema depende sempre dos pressupostos sobre os quais esse sistema foi construído. E os pressupostos têm limites que nem sempre são visíveis de dentro do próprio sistema. O protocolo de registro que Hess carregava no bolso havia sido elaborado em Berlim por funcionários que jamais haviam pisado naquele internato, que não sabiam que a sala número 3 tinha as carteiras dispostas em 5 fileiras de 6, que não sabiam que essas carteiras eram de fabricação vienense, com compartimentos internos de 40 centímetros de profundidade, e que não sabiam, porque ninguém lhes havia dito, porque ninguém considerou relevante no momento em que redigiram o formulário, que alguns modelos dessa série específica haviam sido fabricados com uma cavidade dupla abaixo do compartimento de livros, e espaço de apenas 17 centímetros de altura, que os carpinteiros austríacos tinham incluído originalmente para guardar material de desenho, e que havia décadas não era utilizado para esse propósito, nem para qualquer outro propósito reconhecível, até aquela noite. O que ninguém sabia era que a pessoa que havia transformado aquele espaço de 17 centímetros em uma possibilidade de vida não era um adulto, nem era um homem, nem era alguém que tivesse recebido instrução em técnicas de ocultamento ou em métodos de sobrevivência clandestina, mas sim
uma menina de 12 anos chamada Martha Eisenberg, que pesava 31 quilos, que media 1,38 m e que havia descoberto a cavidade 6 meses antes, enquanto procurava uma borracha que tinha caído e rolado até o fundo da carteira e desaparecido de uma maneira que não tinha explicação, até que ela enfiou a mão além do limite visível do compartimento e descobriu que o fundo não era o fundo, que havia outro espaço atrás e que esse espaço tinha exatamente as dimensões de algo que ela ainda não sabia que precisaria, mas que guardou na memória com a precisão instintiva daqueles que aprendem a ler o futuro através das fissuras do presente. Martha havia memorizado a medida exata dos próprios ombros, 22 centímetros de largura no ponto mais largo. Porque nos meses anteriores havia começado a calcular distâncias dessa forma, a olhar para portas e se perguntar se caberia, a olhar para dutos e janelas e frestas embaixo das camas. Não por brincadeira, mas porque a brincadeira havia terminado fazia muito tempo. E o que restava em seu lugar era algo que os adultos chamam de instinto de sobrevivência, e que as crianças que o desenvolvem simplesmente chamam de ver as coisas como elas são. Foi então que os passos de Werner Hess pararam exatamente em frente à porta da sala número 3. E o som da maçaneta, ao girar, atravessou a madeira da carteira número 14, com a clareza perfeita e brutal das coisas que não podem ser detidas. O homem dentro da madeira. Eram metódicos da maneira que só são metódicos aqueles que transformaram a busca em ciência. Aqueles que aprenderam que o caos não encontra nada, mas que o método encontra tudo. E o Oberscharführer, que comandava o grupo, chamava-se Werner Haas. Tinha 34 anos. Era natural de Munique. Havia estudado 2 anos de engenharia antes que a guerra o reclamasse para outras geometrias. E estava naquele corredor há exatamente 43 minutos, com a mesma expressão fixa de quem sabe que há algo que ainda não encontrou e que não sairá dali sem encontrá-lo. Haas não era um homem dado à intuição, mas era um homem dado à aritmética. E a aritmética do edifício não fechava. Tinham contados internos no pátio. Tinham contado 2 vezes. E o número que saía era 19. E o número que devia sair, segundo o registro que a diretora lhes havia entregado com mãos que não tremiam, porque ela também havia aprendido que o corpo pode fazer coisas que a mente considera impossíveis, era 18. O que ninguém sabia era que o 20º nome, e naquele registro, o nome que não aparecia, pertencia a um rapaz de 16 anos chamado Mordechai Rosen, que estava dentro da carteira número 14 a 51 minutos exatos, tendo contado cada um desses minutos com a mesma precisão obsessiva com que antes contava os compassos das partituras que estudava. Porque contar era a única forma de não pensar no ar, na madeira que pressionava as suas costelas, no cheiro a verniz velho e a pó de giz que enchia aquele espaço de 80 por 50 centímetros, no qual havia encaixado um corpo que media 1,64 m e que pesava 48 quilos, depois de 3 anos a comer o que o internato conseguia esconder-lhe. Mordechai tinha entrado na carteira às 9h17 da manhã, guiado pelo professor Albrecht, que lhe dissera 3 coisas antes de fechar a tampa. Que respirasse devagar, que não se mexesse mesmo que sentisse os pulmões a pedir mais, e que confiasse na madeira como se a madeira fosse querer salvá-lo, porque às vezes os objetos inanimados têm mais vontade de preservar a vida do que os homens que carregam armas. E, no entanto, o problema não era a madeira, nem o ar, nem os pulmões de Mordechai, que tinham aprendido a tomar o que havia e a não pedir mais. O problema era o som, ou mais concretamente,
O som que Mordechai não conseguia controlar, porque não vinha da sua vontade, mas da sua biologia. Um batimento cardíaco que lhe parecia naquele momento tão audível quanto um tambor de madeira numa sala vazia, ainda que a realidade fosse que nenhum coração humano é audível através de 4 centímetros de madeira de faia austríaca, a menos que quem escuta esteja com o ouvido colado diretamente à superfície. O que era exatamente o que Haas havia começado a fazer na sala ao lado, movendo-se de mesa em mesa com uma paciência que não era humana, mas técnica, batendo na madeira com os nós dos dedos, escutando a diferença entre o cheio e o vazio, entre a madeira que não guarda nada e a madeira que guarda tudo. Foi então que o professor Albrecht tomou a única decisão que ainda lhe restava, que não era uma boa decisão, nem uma decisão heróica no sentido clássico da palavra, mas simplesmente a única decisão que um homem de 52 anos, de óculos de armação redonda e giz nos dedos, pode tomar quando ouve os passos de Haas se aproximando pelo corredor de ladrilhos cinzentos e sabe com a certeza que o medo dá que lhe restam exatamente 12 segundos antes que aquela porta se abra. E que esses 12 segundos são tudo o que existe no mundo naquele momento. Tudo o que jamais existiu. Tudo o que ainda existirá. O soldado que se aproximou demais. Eram metódicos da maneira que só são metódicos os homens que transformaram a busca em sistema, em protocolo decorado durante semanas de treinamento, em instalações onde lhes ensinaram que a desordem humana sempre deixa rastros, que o medo sempre deixa rastros, que até mesmo a respiração contida de alguém, que há 40 minutos não se move, deixa rastros. Se souber exatamente onde olhar e exatamente como escutar. O Untersturmführer, que comandava a patrulha, chamava-se Horst Brenner. Tinha 27 anos. Havia nascido em Munique. Estudara 2 anos de arquitetura antes de que a guerra reconfigurasse todos os planos de todos os homens da Europa. E carregava consigo um caderno de anotações onde registrava cada sala revisada com um pequeno círculo traçado a lápis. Porque os círculos, segundo ele, se completam. E uma sala com um círculo era uma sala que não devia nada ao rigor. O que ninguém sabia era que Brenner havia entrado na sala de aula número 6 exatamente 4 minutos antes do previsto na ordem de revisão, porque um de seus homens havia encontrado no corredor adjacente uma janela mal fechada que gerou a suspeita de uma movimentação recente. Uma suspeita que se revelou falsa, mas que alterou o ritmo de tudo o mais. De modo que quando Brenner empurrou a porta da sala e acendeu sua lanterna, a pessoa dentro da carteira 14 não havia tido tempo de terminar de acomodar o cotovelo direito, que sobressaía 1,5 centímetros acima da borda interna do compartimento de livros. Invisível desde a porta, mas não de certos ângulos. Não do ângulo exato que ocuparia alguém que se inclinasse sobre a carteira 14, com uma lanterna apontada para dentro através da tampa entreaberta. E, no entanto, Brenner não se inclinou imediatamente. Primeiro revisou as carteiras do fundo, as do lado esquerdo, depois as do lado direito, seguindo um padrão em zigue-zague que havia adotado como rotina pessoal, porque a rotina, segundo ele, elimina os pontos cegos, embora o que a rotina elimina de verdade sejam as surpresas. E as surpresas são, às vezes, a única coisa que salva alguém. Dentro da carteira 14, a pessoa escutava o som das botas sobre o chão de madeira com a mesma atenção com que um médico escuta um coração através de um estetoscópio, contando o ritmo, medindo as pausas, calculando a distância em passos, até o ponto onde tudo se decidiria.
Porque quando alguém passa tempo suficiente sobrevivendo, aprende que o som das botas é um idioma, e que esse idioma tem gramática, e que entender essa gramática pode ser a diferença entre continuar vivo e não estar. Foi então que Brenner parou diante da carteira 14. Parou de uma maneira particular, com aquele tipo de quietude que não é a quietude do descanso, mas a quietude de quem notou algo sem saber ainda o que notou. Como se uma parte do seu cérebro estivesse processando informações que a outra parte ainda não havia recebido. Segurou a lanterna à altura do peito, apontando levemente para baixo. E durante 3 segundos, que o tempo transformou em algo muito maior do que 3 segundos, não fez absolutamente nada. Porque os homens treinados para encontrar coisas desenvolvem com o tempo uma sexta percepção que não é sobrenatural, mas simplesmente o acúmulo de padrões reconhecidos. E algo na carteira 14 interrompia um padrão. Embora Brenner não pudesse dizer ainda qual era esse algo, nem onde exatamente residia essa interrupção. Mas a história, Enid, o momento não terminava ali. Porque naquele instante preciso, vindo do corredor, um dos soldados chamou Brenner com uma urgência na voz que só pode ter alguém que acabou de encontrar algo que considera importante. E Brenner virou a cabeça. Depois virou o corpo. E durante um momento que pesava tanto quanto todos os momentos anteriores juntos, a carteira 14 ficou para trás, às suas costas, respirando em silêncio enquanto ele dava o primeiro passo em direção à porta. O soldado que se aproximou demais. Eram metódicos da maneira que só são metódicos os homens que transformaram a busca em uma ciência. Os homens que receberam instrução formal sobre como não deixar nada escapar. Os homens que dormem bem à noite precisamente porque confiam nos seus procedimentos. E o procedimento naquela tarde no internato de Brun am Gebirge determinava que a sala de aula número 3 devia ser revistada a seguir à sala de aula número 2, que a sala número 2 já havia sido revistada, e que quem devia encarregar-se da sala número 3 era o cabo Heinz Bruckner, 26 anos, natural de Linz, filho de um ferreiro, com 18 meses de serviço ativo e uma reputação entre os seus superiores de ser meticuloso até ao limite que separa a minúcia da obsessão. Bruckner empurrou a porta da sala número 3 com o ombro esquerdo, porque carregava o rifle cruzado sobre o braço direito. E a porta cedeu com o rangido exato que há anos vinha produzindo sem que ninguém se tivesse dado ao trabalho de a engraxar. E esse rangido foi o primeiro som que penetrou pelos respiradouros da carteira número 14, nos últimos 22 minutos de silêncio absoluto. O que ninguém sabia era que dentro da carteira número 14 havia uma menina chamada Martha Eisenberg, 13 anos, filha de um médico de Viena detido 8 semanas antes. E que Martha estava dobrada sobre si mesma naquela caixa de madeira, tempo suficiente para que os músculos das suas pernas já tivessem atravessado a dor, o entorpecimento. E aquele terceiro estado que não tem nome preciso, mas que se parece com não ter corpo. Um estado que ela conhecia bem porque não era a primeira vez que o experimentava. Porque nos últimos 3 meses, havia passado noites inteiras imóvel, atrás de fundos falsos de armário e por baixo de soalhos de madeira em casas de pessoas cujo apelido nunca lhe disseram. Pessoas que lhe davam pão e água e lhe pediam apenas que não fizesse barulho, que não fizesse nunca nenhum barulho. E Martha havia aprendido a controlar até o ritmo da sua própria respiração, da forma como se aprende qualquer coisa que se pratica tempo suficiente com a consequência certa, que neste caso era continuar viva. Bruckner entrou na sala e deteve-se um momento no umbral.
com o olhar percorrendo o espaço da esquerda para a direita. 20 carteiras dispostas em 4 filas de 5. Um quadro negro à frente com os restos de uma equação de aritmética que ninguém havia apagado. Um fogão de ferro no canto. 2 janelas com os vidros emplomados que deixavam entrar uma luz amarela e oblíqua das 4 da tarde de outubro. E o cheiro característico dos edifícios escolares, que é uma mistura de giz, madeira úmida e o suor de gerações de crianças que sentaram nos mesmos lugares durante décadas. Foi até a primeira fila e começou a abrir as carteiras uma por uma, levantando as tampas com o cano do rifle, examinando o interior com um olhar de 2 segundos exatos antes de fechá-las e avançar para a próxima. Um ritual mecânico que repetia a tarde inteira e que já havia perdido qualquer expectativa de encontrar algo. Porque 40 minutos de busca sem resultado produzem nos homens uma certeza gradual de que não há nada a encontrar. E essa certeza é exatamente o tipo de confiança que mata a atenção no momento preciso em que a atenção mais se faz necessária. E, no entanto, quando Bruckner chegou à terceira fila e parou diante da carteira de número 14, algo o fez hesitar. Algo que não era um som nem um movimento, mas algo mais difícil de nomear. Talvez a maneira como a madeira daquela carteira em particular refletia a luz de forma ligeiramente diferente. Talvez uma diferença imperceptível na temperatura do ar ao seu redor. Talvez simplesmente o acaso que escolhe suas vítimas, sem lógica aparente. E Bruckner apoiou a mão sobre a tampa da carteira de número 14 e não a abriu ainda, ficando completamente imóvel por um instante, que para Martha Eisenberg deve ter durado todo o tempo que existe no mundo. O momento em que o tempo parou e o ar se tornou vidro. O soldado que parou diante da sala de número 3 se chamava Werner Husch. Tinha 26 anos. Havia nascido em Munique no seio de uma família de relojoeiros e era, segundo os registros de sua unidade, um dos suboficiais mais meticulosos do destacamento, o que significava que notava coisas que outros soldados não notavam, detalhes pequenos, anomalias mínimas, o tipo de irregularidades que o olho treinado captura sem saber exatamente o que capturou, até que o cérebro termina de processar a informação. E então já é tarde demais para quem as deixou escapar. O que Roche notou, parado na soleira da sala de aula, com a lanterna apontada para as fileiras de carteiras, foi que o pó do chão estava distribuído de maneira irregular, que havia uma zona em frente à 4ª fila onde as partículas tinham sido perturbadas recentemente, e que essa perturbação descrevia um arco coerente com o movimento de alguém que se tivesse deslocado com rapidez e com cuidado, que são 2 adjetivos que raramente convivem na mesma pessoa, a menos que essa pessoa tenha uma razão muito poderosa para isso. E, no entanto, Roche não disse nada naquele momento, porque a certeza ainda não havia chegado, porque o olho tinha visto, mas o juízo ainda estava se formando, e porque no intervalo entre a percepção e a conclusão existe um espaço de tempo que pode ser medido em segundos, mas que para quem espera dentro de uma carteira de madeira, com os pulmões, a metade de sua capacidade se estende com a densidade e o peso de algo que não tem nome em nenhum idioma. Dentro da carteira número 14, Hanna Sternová, 19 anos, estudante de música do internado de Brno, cerrava os dentes com uma força que mais tarde, quando tudo tivesse terminado, lhe deixaria uma fratura microscópica no 2º molar inferior esquerdo, e contava as batidas do seu próprio coração, porque contar coisas era o único recurso que lhe permitia não pensar no facto de estar a contar as batidas do seu próprio coração dentro de uma caixote de madeira, enquanto um soldado alemão com uma lanterna
se movia pelo quarto. O que ninguém sabia era que Roche tinha feito algo que nenhum protocolo de revista contemplava nem permitia. Algo que nascia daquele instinto de relojoeiro que reconhece o mecanismo antes de o ter desmontado, e que consistia em inclinar-se lentamente para o lado direito do corredor central da sala e aproximar o ouvido não de uma carteira específica, mas do ar geral do espaço, dessa acústica particular que tem as divisões quando nelas existe algo vivo que não quer ser encontrado. Uma presença que modifica a forma como o som ressoa nas superfícies, ainda que não emita qualquer som próprio. Os relojoeiros escutam assim, com o ouvido colado ao silêncio, à procura do pulso que existe dentro daquilo que parece inerte. E Roche tinha aprendido isso com o pai, antes de o exército lhe ensinar outro tipo de busca. Foi então que a lanterna de Roche varreu a fila completa e se deteve uma fração de segundo a mais do que o necessário sobre a carteira número 14, sobre as suas ranhuras retangulares, sobre a madeira antiga que guardava dentro de si todo o peso de uma decisão que ainda não tinha sido tomada, mas que já estava a ser tomada. Nesse sol invisível, onde os factos existem antes de se materializarem, onde o futuro já aconteceu, mas o presente ainda não o sabe. Hannah não ouviu nada, porque o coração que batia era demasiado ruidoso para deixar ouvir outra coisa. Mas sentiu o feixe de luz filtrar-se através das frestas com uma intensidade ligeiramente diferente, como se alguém estivesse deliberadamente a apontar na direção delas, como se alguém do outro lado da madeira estivesse a olhar exatamente para onde ela se encontrava. O que aconteceu a seguir mudaria tudo, porque Roche abriu a boca, e o que saiu dela não foi a ordem que a lógica daquele momento tornava inevitável. O último soldado apaga a luz e a história começa a respirar. Eram metódicos da maneira que só o são os homens que fizeram da busca um ofício, uma rotina, algo que se executa sem emoção e sem pressa, porque a ausência de emoção e a ausência de pressa são precisamente as duas condições que fazem com que nenhum detalhe escape. E o sargento Friedrich Kessler, que tinha 16 meses colocado na Áustria e que havia participado em 34 registros semelhantes em escolas, igrejas, armazéns e casas particulares, sabia melhor do que ninguém que o erro não chega quando se está distraído, mas quando se está convicto de que já se terminou. Porque essa convicção é exatamente o instante em que o corpo relaxa, a atenção e os olhos deixam de ver o que tem à frente para começarem a ver apenas o que esperam encontrar. Kessler tinha 41 anos, uma cicatriz no queixo que vinha de Varsóvia, e tinha o hábito de caminhar com as mãos atrás das costas quando pensava, como se entrelaçar os dedos o ajudasse a ordenar aquilo que os olhos enviavam ao cérebro com velocidade demais. O que ninguém sabia era que naquele momento, enquanto Kessler percorria o corredor principal do internato, com as mãos atrás das costas e os passos lentos de quem acredita que já não há nada a encontrar, dentro da carteira número 14, o rapaz chamado Elias Brenner havia chegado ao limite daquilo que um corpo de 16 anos consegue aguentar sem se mover, sem tossir, sem fazer o menor ruído que a carne produz quando permanece tempo demais comprimida contra si mesma. E que esse limite não é uma fronteira abstrata, mas uma sensação física concreta, localizada com precisão no músculo da coxa direita, que havia 53 minutos se encontrava numa posição que nenhum músculo humano aceita durante 53 minutos sem anunciar o seu desagrado de alguma forma visível, audível ou inevitável. Elias sabia disso. Havia aprendido a conhecer o próprio corpo com a intimidade brutal que só o medo sustentado durante meses é capaz de ensinar.
e sabia que o músculo estava prestes a falar, ainda que ele lhe ordenasse silêncio. E, no entanto, foi nesse instante exato que o suboficial Werner Haupt, o mais jovem dos 8 soldados, aquele que havia entrado na sala de aula do 2º ano e virado as carteiras da primeira e da segunda fila, parou diante de uma janela que dava para o jardim dos fundos e disse algo em voz baixa. Algo sobre uma sombra que havia visto mover-se entre as árvores. Algo que poderia ser um cão, ou poderia não ser. E Kessler virou a cabeça para aquela janela com a atenção súbita do homem habituado a que as sombras signifiquem alguma coisa. E durante os 45 segundos seguintes, os olhos de todos os soldados que restavam no edifício apontaram para o jardim e não para o interior da sala, onde a carteira número 14 permanecia de pé, intacta, com as suas aberturas retangulares de 4 centímetros de altura por 12 de comprimento, olhando para lugar nenhum em particular. Foi então que Elias Brenner permitiu que o músculo da coxa direita se movesse meio centímetro, apenas meio centímetro, o suficiente para não se partir, o suficiente para não o trair. E esse meio centímetro foi a margem exata entre o fim e a continuação. Entre o nome apagado de um registro e o nome escrito num futuro que ainda não existia, mas que naquele momento começou a construir-se em silêncio, dentro de uma caixa de madeira austríaca de medidas padrão, com dobradiças de latão oxidado e 4 aberturas que tinham feito exatamente a única coisa que lhes era pedida. O que aconteceu a seguir mudaria tudo, porque Kessler ordenou a retirada às 21h47 daquela terça-feira de novembro de 1943. Os soldados saíram do edifício em fila. A última luz do corredor apagou-se lá de fora e o internato ficou em silêncio. E nesse silêncio, a carteira número 14 continuou a ser uma carteira, até que deixou de o ser e se tornou no que realmente sempre tinha sido. O lugar onde alguém decidiu que viver ainda era possível. Ódicos os homens que fizeram da busca um ofício, uma vocação, uma identidade, e que por isso mesmo não pararam diante da sala número 4 até que chegasse a sua vez de entrar. Porque as salas são lugares onde se ensina, e os lugares onde se ensina contêm carteiras, e as carteiras contêm livros, e os livros não respiram. O soldado que abriu a tampa da número 14 encontrou exatamente o que esperava encontrar: 2 cadernos de matemática, um livro de geografia com a lombada solta e o pó ordinário de uma vida escolar interrompida pela guerra. Não olhou para as ranhuras de ventilação. Nenhum deles olhou para as ranhuras de ventilação, porque as ranhuras de ventilação são buracos na madeira, e buracos na madeira não são esconderijos. E porque ninguém procura o que não consegue sequer imaginar que existe. O que ninguém sabia era que dentro da carteira número 14, com os joelhos contra o peito e a testa apoiada na madeira escura e as mãos entrelaçadas sobre a boca, para transformar a respiração em algo tão pequeno que nem o próprio ar se desse conta de que ainda estava acontecendo, havia uma mulher de 34 anos chamada Marta, que havia aprendido, nos 3 anos anteriores, que o medo tem uma temperatura exata, que essa temperatura se sente primeiro nas mãos e depois sobe pelos braços e se instala no peito como um animal que pesa. E que a única maneira de sobreviver ao medo não é combatê-lo, mas transformá-lo em outra coisa. Transformá-lo em quietude. Transformá-lo em geometria. Transformá-lo nos 4 centímetros exatos de uma ranhura retangular por onde o mundo entra em doses que não matam. E, no entanto,
quando o último soldado fechou a porta da sala de aula e seus passos foram se perdendo pelo corredor, e o edifício recuperou aquele silêncio que só tem os lugares que acabam de ser esvaziados de perigo, Marta não saiu imediatamente. Permaneceu ali dentro por mais 4 minutos, porque havia aprendido também que a salvação tem armadilhas e que o momento mais perigoso de qualquer fuga não é o momento do perseguidor, mas o momento em que alguém acredita que o perseguidor já não está. 4 minutos que devem ter lhe parecido 4 séculos. 4 minutos durante os quais a carteira número 14 continuou sendo o que havia sido durante toda a busca. Um móvel de 80 centímetros de comprimento, 50 de largura e 72 de altura, com dobradiças de latão enferrujado e 4 ranhuras de ventilação por onde o ar passava livremente. Um móvel tão ordinário que era invisível, tão invisível que era invencível. Foi então que a tampa se abriu por dentro e Marta colocou os pés no chão da sala de aula número 4 do internato de Viena pela última vez e saiu pela janela dos fundos em direção a uma tarde de novembro, que cheirava a neve e a liberdade com a mesma intensidade com que cheirava a perigo. Porque em tempos de guerra, essas 3 coisas cheiram igual, e distingui-las é precisamente a arte de sobreviver. A carteira número 14 jamais foi catalogada como monumento, nem marcada com qualquer placa, nem preservada em nenhum museu, e provavelmente há décadas que já não existe. Que alguém a queimou para se aquecer ou a jogou fora porque a madeira estava carcomida, que seus 80 centímetros de largo e os seus 4 respiradouros retangulares se tornaram cinza ou em nada, como se tornam em nada quase todas as coisas que um dia sustentaram uma vida sem que ninguém se apercebesse de que era exatamente isso que estavam a fazer.